João 8,32, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, Jesus nos trouxe essa mensagem. E ele disse assim: amigos, conhecereis a verdade, está ali na tela para você. E a verdade vos libertará. A gente traz essa palavra hoje, meus amigos. Desculpa até usar esse termo, mas a gente vulgariza essa palavra. A gente coloca ela como algo trivial. Escuta só. Então, por exemplo, às vezes a gente vai falar com alguém que está precisando de libertação. Eu pergunto para você aqui hoje, quantas pessoas você conhece que precisam ser libertas? Pastor, eu conheço várias. E aí eu fiz uma pergunta aqui também, e eu quero te perguntar também. Quantas pessoas você conhece que conhece a verdade, mas não são libertas? É ou não é verdade? Sim ou não? Você conhece alguém assim? Pastora, conhece de Bíblia, conhece o caminho, mas não está liberto. Então eu pergunto, será que Jesus mentiu? Será que Jesus mentiu quando ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Ué, está escrito, pastora. O que falta para as pessoas serem libertas? O que está antes. No versículo de número 31, o Senhor, ele orienta o que é para fazer antes. Então, nunca mais você vai falar para alguém assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque esse versículo não está completo. No versículo 31, você vai ver como é que Jesus falava. Ontem nós tivemos aqui a Santa Ceia dos Obreiros. Já ministrei a Santa Ceia para eles ontem, aqui na nossa igreja. Então, para a semana que vem, eles já estão preparados. Eu ministrei com outro foco essa mensagem para eles. E eu quero dizer aqui para você. Olha só, versículo 31 diz o seguinte, ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Quem veio aqui na semana viu a explicação que eu dei. Lembra que a gente está falando de libertação. Olha a primeira coisa que a Bíblia diz. Jesus vai falar, Jesus vai explicar. Jesus, entre aspas, olha aqui para mim, ó, vai perder o seu tempo investindo em quem já cria nele. Olha aqui para mim, ó. Vou repetir que eu acho que você não entendeu. Jesus vai investir o tempo dele em quem já tinha o coração aberto. Você vai ver Jesus um evangelista. Você vai ver esse Jesus. Você vai ver um Jesus, olha aqui para mim, ó, que ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, como a Bíblia diz, pregando o evangelho, ou melhor dizendo, pregando o reino de Deus. Pastora, quando a Bíblia diz que Jesus pregava o reino de Deus, o que ele pregava? Ele pregava que ele era o Messias. Alguns lugares ele nem pregava, alguns lugares ele só realizava milagres. Às vezes a pessoa vê um milagre na igreja, ela abre o coração. Que Jesus maravilhoso, eu quero esse Jesus para mim. Esse que salva, que cura, liberta. Isso fez com que ela abrisse o coração. Muitos creram que ele era o Messias. Muitos judeus acreditaram que ele era o Messias porque viam os milagres. Olha, é ele mesmo. Muitos creram na pregação. Olha, ele é o Messias. Vamos atrás dele. Muitos creram porque ele multiplicou pães e peixes, que também foi um milagre. O milagre da multiplicação. Muitos creram em Jesus, olha aqui para mim, ó, porque ele transformou a água em vinho. Igreja, você quer que alguém seja liberto na sua casa? Primeira coisa que você precisa ter em mente, ela não precisa conhecer a verdade primeiro. Primeiro ela precisa ter o coração aberto, ela precisa crer. Pastora, como é que ela vai crer? Eu acabei de explicar para você. Ou ela vai crer pela pregação, ou ela vai crer pelos sinais. Às vezes ela vai ver a sua mudança. Ela vai ver o seu jeito, ela vai ver o que você faz, o que você deixou de fazer. Então, isso faz com que os judeus creiam. Ou seja, Jesus veio para os judeus que estavam perdidos. Então, quando ele começa a pregar, a primeira coisa é abrir o coração. Tem gente que conhece isso aqui, ó, mas não tem o coração aberto. Aí não tem como ter libertação. Deu para entender aqui a coisa? Então, primeira coisa, e aí você vai ver também um Jesus que investia, ó, o seu tempo, o seu suor em discipular. Em ensinar aqueles que já tinham o coração aberto. Eu pergunto para você, igreja, você acha que dá para discipular quem não está com o coração aberto? Não tem como. Você vai dar murro em ponta de faca e não vai sair do lugar.
a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é abrir o coração. Se você tentar discipular, ensinar, mostrar caminho para quem nem creu, como é que... Você viu Jesus fazendo isso com quem não acreditava? Você não vai ver, você não vai achar. Você não vai achar. Um Jesus que ia atrás daquele que não creu. Não, pelo amor de Deus, crê em mim, senão você vai se perder. Jesus não fazia isso. Mas qual é a nota? Então, pastora, a senhora está falando para eu desistir? Quem falou? Não falei para você fazer isso. Eu falei para você continuar ministrando a palavra para que o primeiro passo seja dado, que ele comece ou ela comece a crer. Pastor, até agora eu entendi. Aí, ele vai pregar o quê? Para quem já cria nele. Ainda no versículo de número 31. Se vós permanecerdes na minha palavra. Qual é o segundo passo para quem já tem o coração aberto? Olha aqui para a irmã Thaís, ó. Permanecer na palavra. Meu irmão, olha aqui para mim, ó. Se você está aqui hoje é porque um dia você foi liberto, sim ou não? Um dia você encontrou Jesus. Mas eu pergunto para você, foi a palavra que você ouviu de primeira ou foi porque você permaneceu na palavra que você ouviu? Foi porque você permaneceu. Um dia eu e você fomos libertos das amarras que Satanás nos colocava, porque a gente permaneceu. Tem muita gente que até um dia já abriu o coração. Tem muita gente que até um dia já creu, mas essa pessoa fez o quê? Ela não permaneceu. Jesus falou, meus amigos, o negócio é quer ser liberto? Quer ser liberto mesmo? Então vocês precisam fazer o seguinte, vocês precisam continuar na palavra que eu já dei. Um outro erro que a gente comete muito, eu já disse isso aqui outras vezes, é ficar sempre buscando uma nova palavra. Meu Deus, me dá a palavra, me dá a palavra, me dá a palavra. E às vezes você vai ficar no silêncio. Aí eu te pergunto, por que você fica no silêncio? Porque a primeira coisa que ele diz é, continua com o coração aberto e permanece naquilo que eu já te entreguei. A palavra que eu te dei é aquela que você tem que permanecer. Quem disse que eu quero te dar toda hora uma palavra nova? Meu irmão, só tem palavra nova, só tem revelação nova quando a gente já aprendeu a permanecer na antiga. Mas a gente é inquieto. A gente fica igual aquele leão enjaulado, toda hora indo de um lado para o outro, não consegue ficar no mesmo lugar. Um dia eu fui curada da depressão. Por que eu fui curada da depressão? Porque eu estava com o coração aberto, queria ser curada. E aí o que aconteceu? Eu permaneci na palavra. Veja aqui, ó, por isso que o pastor ensina que libertação, olha aqui para mim, ó, é um processo, não é do dia para a noite. Então não é assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O diabo conhece a verdade e não é liberto. Ele conhece a verdade, mas não é liberto. Se fosse assim, os grandes teólogos, grandes pessoas doutas acerca da Bíblia, que conhecem tudo de escritura, não sofriam. Deu para entender aqui a coisa? Então, existe um processo de libertação. Jesus, então, falava com aqueles que já estavam com o coração aberto, e a primeira coisa que ele falou é, se eu te dei uma palavra, continua nela. Se você continua nela, ele continua o versículo 31. Verdadeiramente, ou seja, com toda certeza, certamente, ou seja, uma consequência real. Quem permanece na palavra de Deus se torna um discípulo. E discípulo é aquele que é o quê, igreja? Discípulo é diferente de seguidor, tá? Guarda isso. Seguidor é uma coisa, discípulo é outra. O seguidor, Jesus tinha muitos seguidores, mas discípulo, ele tinha 12. Seguidor, tinham vários seguidores. A igreja está cheia de seguidores. Seguidores de Cristo. Mas então, pastora, me explica qual que é a diferença. O discípulo é aquele que é ensinado a obedecer. Jesus tinha muitos seguidores. Que lindo, olha, eu gosto de ir na igreja. Mas o discípulo é aquele que fala assim, eu quero mudar e eu vou mudar. O seguidor é aquele que acha lindo os milagres, mas ele não acha que está apto para vivê-los. O discípulo não, Senhor, eu quero obedecer para viver. O discípulo é aquele que está colado para ouvir e aprender. Não faz mais isso, Pedro. Não faz mais isso, Judas. Não faz mais isso, João. Não faça mais. Sim, Senhor.
O discípulo é aquele que está disposto a dizer sim, Senhor, quando não quer dizer sim, Senhor. O seguidor é aquele que acha linda a palavra, toma posse das bênçãos, dos salmos, que lindo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia, glória a Deus. Olha, ai que lindo. Levarei você às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Oh, glória, sou seguidor de Jesus. Mas o discípulo é aquele que ouve assim, ó. Seja fiel e trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É aquele que fala, glória a Deus, eu vou levar. Esse é o discípulo que está disposto a renunciar a si mesmo para poder, então, seguir em frente. Então, olha aí, ó, coração aberto, primeiro passo. Isso eu estou falando de quem você quer ver liberto. Primeiro passo, abrir o coração. Segundo passo, permanecer na palavra que foi dada. Você quer ser liberto aqui hoje? De doença, de depressão, de ansiedade? Quer ser liberto dos seus medos? Quer ser liberto dos seus problemas, dos seus pensamentos? Continua com o seu coração aberto. Continua firme na palavra que ele te deu. Segunda coisa. Terceira coisa. Continua andando lado a lado com Jesus e renunciando a si mesmo. A hora que você quer fazer, mas você sabe que não pode fazer, então não vou fazer. Aí sim, escuta só. Aí o versículo 32 se aplica. E veja que a libertação ela vem no final. Olha lá, no versículo 32. E esse aí, ó, é uma consequência. No original ainda explica assim, e só então vocês vão conhecer a verdade. Porque até então, olha aqui para mim, ó, quem não está com o coração aberto, quem não está na palavra e quem nem virou discípulo, nem sabe, olha aqui para mim, ó, o que é verdade e o que é mentira. É ou não é verdade? Qualquer coisinha que te vão dizer para você, você vai acreditar. Ah, mas você ainda devolve dízimo, você ainda precisa ir na igreja, mas você vai na igreja toda semana? Qualquer coisinha porque você ainda não está firme, você ainda não está com o coração aberto, você ainda não virou discípulo. Então não tem como você conhecer. Aí Jesus vai dizer, aí sim vocês vão conhecer a verdade. E essa verdade é quem vai libertar vocês. Então existe um passo para você seguir, para que a libertação de fato aconteça na sua vida. Olha aqui para a irmã Thaís, ó, isso é em todas as áreas da sua vida. E aí, a gente, quando tem essa mensagem, eu quero trazer para você uma palavra que eu estava meditando ontem, queria trazer para você. Como eu disse, eu tinha uma outra mensagem já preparada, mas eu me lembrei de uma pessoa, duas pessoas, melhor dizendo. Uma que aparentemente até tinha o coração aberto, mas não permaneceu na verdade e nem virou discípulo. E uma outra pessoa que tinha o coração aberto, ela permanecia na verdade, era discípula, renunciava a si mesma, e aí sim, a bênção veio sobre ela. Essa mensagem está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, quem precisa de ajuda, meus obreiros vão até você. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, não vai no 18 não, vamos lá no versículo de número 1 primeiro. Versículo 1 diz o seguinte, ó. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Presta atenção. Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Meus amigos, olha aqui para a irmã Thaís, ó. Saul, ele foi ungido, olha aqui para mim, ó. Vou te contar a história do povo de Deus. Depois que Josué partiu, anos foram passando e o povo de Deus, presta atenção aqui em mim, Israel, que era o povo de Deus, Deus começou a levantar juízes. Por isso que existe o livro de Juízes. Você vai ver lá os governantes do povo de Deus. Você vai ver lá homens e mulheres que foram juízes, profetas, onde eles eram a voz do próprio Deus para o povo. Então, quando o povo ficava sem guia, sem direção, Deus levantava um juiz. E então, os anos foram passando, juízes, vários que erraram, vários enlouquecidos. Escuta só. Até que Deus levantou o último profeta e o último juiz, filho da Ana, aquela que não podia gerar, chamado profeta Samuel. Samuel, um grande homem de Deus. E ali ele ouvia a voz de Deus, era um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que desde pequenininho a mãe colocou lá para ser ensinado do profeta.
A mãe nem criou o Samuel. Falou, Samuel, eu fiz um voto com Deus, você não é meu, você é do Senhor. E assim foi o profeta Samuel. Só que o povo começou a clamar por um rei. Ah, todo mundo tem rei, só a gente que não tem, eu quero um rei. E aí Israel começou a clamar por um rei. A gente quer rei, a gente quer rei, a gente quer um rei, a gente não quer mais profeta, a gente quer rei, a gente não quer mais juiz, a gente quer um rei. E Deus então falou, bom, Samuel, o povo está querendo um rei. Eles falam que todo mundo tem, todas as nações têm um rei, que só eles não têm. Para eles, profeta não é suficiente. Para eles, a minha voz não é suficiente. Samuel, então vai lá com o povo lá e vamos entregar um rei para esse povo. Vai lá que você vai ungir o Saul. O Saul é um homem que eu escolhi, escuta só. E você vai ungir ele como rei de Israel. Primeiro rei, Saul. A Bíblia diz que o Espírito Santo, porque antes era assim, ó. Vou explicar para você, até falei com alguns amigos aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se apoderava de algumas pessoas que Deus determinava. E às vezes era momentâneo, às vezes não. Então, se apoderava. Você vai ver alguns trechos que o Espírito Santo se apoderava do Davi, o Espírito Santo se apoderava dos juízes, aí rasgava urso, enfim. Você vai ver que o Espírito Santo, naquele tempo, se manifestava de maneira isolada. Hoje, não. Por isso que eu digo para as pessoas que hoje nós vivemos num tempo excelente, diga graças a Deus, porque o Espírito Santo pode morar em nós. É muito forte isso. Por quê? Porque Jesus então subiu aos céus. Está vendo que Jesus veio? E tem gente que ainda acha que o Espírito Santo não é necessário. O Espírito Santo é aquele que desceu dos céus, sendo a Santíssima Trindade. Jesus vai para a glória e ele diz, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do meu poder, do Espírito dele. Então, quem tem o Espírito Santo tem o mesmo poder daqueles homens do Antigo Testamento quando eram apoderados do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Saul, igreja, ele foi tomado pelo Espírito Santo que ele chegou a profetizar. O Saul ficou tão tomado de Deus que ele chegou a profetizar. Mas bastou a primeira guerra, o primeiro desafio, onde Deus falou para ele assim, Saul, você vai fazer isso, isso e isso, vai matar todo mundo, não vai deixar ninguém, você não vai poupar nada. Sim, senhor, cheio do Espírito Santo, hein? Cheio do Espírito Santo, tinha o discernimento, vou fazer. Mas quando chegou lá, ele poupou. Fala, não, esse aqui eu não vou matar, não. Muito bonitinho, pode me ser útil. Achou que podia ser mais santo que Deus. Achou que os olhos dele eram mais justos que os olhos de Deus. Pessoal, tem horas que a gente é assim. Ah, meu Deus, não é possível, eu não vou deixar sofrer, eu vou cuidar. Mas às vezes Deus está fazendo um propósito. E a gente quer pôr a mão. Igual aquele rapaz que pôs a mão na arca. Deus falou, quem pôr a mão na arca vai morrer. E por que o rapaz pôs a mão na arca? Porque estava caindo, estava sendo transportada. Vamos embora, vamos levar a arca de volta para casa. E vamos. E a arca lá. Davi foi inventar de levar a arca de outra maneira, que aí é revelação para outro dia também. Ah, vamos levar igual os inimigos levaram. Começaram a levar nos ombros, começaram a levar de uma maneira diferente. A arca começou a escorregar. E o rapaz, espera aí, tá caindo. Pôs a mão, morreu. Olhando, a gente fala assim, coitadinho, ele só quis ajudar. Só quis ajudar. Olha como a gente coloca Deus como tirano e a gente que é o bonzinho da história. Às vezes a gente quer ser mais santo que Deus. Não precipite em pôr as mãos. A Bíblia diz, não precipite em dizer fulano é santo. Bom, e aí, vamos voltar aqui. Saul era esse homem, mas ele não poupou. E o Samuel? Samuel às vezes começou a fazer igual eu e você fazemos. Pastora, mas o que eu vou fazer com esse familiar meu? Eu não posso deixar nessa situação. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Não queira ser mais santo que Deus. Olha só. Aí Deus vai falar, Samuel, até quando você vai ter dó desse homem? Porque eu já rejeitei. O meu espírito já não está nele.
Até quando você vai alisar e vai poupar o Saul? Esquece o Saul, porque eu já esqueci. Deus falou, eu me arrependi do dia que eu levantei ele a rei e coloquei do meu espírito nele. Misericórdia. Mas o Saul viveu essa realidade. Esquece, você vai ungir outro homem. Você vai ungir o Davi. Ai, pastora, mas não é muito cruel? O que é cruel? Cruel foi a desobediência. Que, na verdade, abriu uma brecha na vida do Saul. E o Saul, então, começou a viver uma perturbação sem fim. O espírito já não estava nele. E ele começou a se perturbar. O Samuel, eu imagino, me coloco no lugar do Samuel aflito, e agora, o que eu faço? Oh, meu Deus, como é que eu vou ungir outra pessoa a rei? Se o Saul souber, ele vai me matar. Como é que eu vou ungir outro homem a rei se já tem um rei? Ele vai achar, ele vai me culpar de traição. Não posso fazer isso. Ele pode sim. Você vai lá na casa do Jessé, lá ele tem uns filhos lá, e eu vou mostrar para você quem que você vai ungir a rei. Samuel chega lá e fala assim, é esse aí, hein? Eliabe, ó que fortão, tem cara de rei, jeito de rei, fala de rei. E Deus fala, não é esse não. Não é possível. Eu estou te contando essa história porque você pode se identificar às vezes como Saul ou como Samuel. Saul foi alguém tomado pelo Espírito Santo. Igreja, quantos você não conhece que foram extremamente usados por Deus? Mas por causa de uma desobediência, porque não permaneceu na palavra, se perdeu completamente e acha que ainda está bom da vida. E acha que ainda está de boa. Que ainda está no caminho. Não estou perdido, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe nada, irmão. Perdeu a direção de Deus, você não sabe o que você está fazendo da tua vida. Saiu da palavra, você não sabe o que você está fazendo da tua vida. Essa é a verdade. Você está perdido há muito tempo. O Senhor disse, aquele que acha a tua vida, na verdade perdeu. E aquele que perde a sua vida por amor de mim, esse que encontrou a vida de verdade. O Senhor disse isso. Pessoa que acha que se achou na vida, coitada, e está desprezando a palavra, você está perdido há muito tempo. E o Samuel, às vezes a gente quer ser o Samuel, quer ser o bonzão, quer ser o intermediador, calma, vai dar tudo certo. Não, Samuel toda hora ele tinha que ser lembrado, eu tenho que estar na palavra de Deus. Mas não é o Eliabe, não é. Vem outro filho, não é esse também, vem outro. Não é nada, não é nenhum desses, Samuel. Não é possível, será que o senhor errou? Será que eu errei? Ô Jessé, você não tem mais nenhum filho, não? Tem o menor de todos. O menor dele, aquele que não tem cara de rei, não tem jeito de rei. É bonito demais para ser rei. Tá lá no pasto, lá, cuidando das minhas ovelhas, lá, que é o que ele presta para fazer. É esse, pode chamar, que ninguém vai sentar para jantar enquanto esse menino não chegar. E esse menino vai chegar. Vamos avançar para o versículo de número 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse ainda, falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envie e mandam chamar, porquanto não nos assentaremos em roda de mesa até que ele venha. Versículo 12, então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, era formoso de semblantes, Davi era bonito e também era de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. No versículo 13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, olha lá, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aqui, olha aqui, desce o Espírito Santo sobre Davi. Davi ungido e Davi cheio do Espírito Santo. Escuta só. Pastora, mas o que isso tem a ver com o início da mensagem? Continua no versículo 14. E o Espírito do Senhor fez o que da vida do Saul, igreja? Se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Pastora, foi Deus que mandou o espírito maligno, então? Na verdade, não. Quando a Bíblia diz da parte do Senhor, aqui, claro, deixa claro a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, e sobre todo e qualquer espírito. Mas, olha aqui para mim, o que o Senhor está nos ensinando aqui é que brechas abertas serão fechadas pelo Senhor. Brechas que você abriu na sua vida, meu irmão, por causa da desobediência, serão fechadas quando você invocar o Senhor. Serão fechadas se você se arrepender. Serão fechadas se você voltar atrás. Olha aqui para mim. Você não vai fazer ninguém voltar atrás. Quem faz é o Espírito Santo. Hoje,
nos convence do erro, do pecado, do juízo. Escuta só. Então, o espírito se retirou de Saul e ele começou a ser perturbado. Ele começou a adquirir, ou melhor dizendo, ele adquiriu um espírito depressivo. Um espírito de depressão que toma conta dele, olha aqui para mim, porque ele está sozinho. O espírito da depressão faz com que você se sinta como? Desprezado, sozinho, sem ninguém na vida, desolado, onde você sente-se sem valor. Assim era o Saul. E talvez tem gente aqui vivendo essa realidade, mas é possível que essa realidade seja transformada. Hoje estamos em Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus, o Espírito dele pode ser derramado sobre nós e nos encher completamente. E vivermos sobre esse Espírito. Hoje, olha aqui para a irmã Thaís, o Espírito Santo não se retira de nós. Então veja, olha aqui para mim. Diz assim, o espírito maligno então começou a tomar conta de Saul. Pastora, mas onde é que eu entro nessa história? Você vai entrar aqui no versículo 18 em diante. Antes da gente ler, olha aqui para mim, ó. O que aconteceu? Os meninos que serviam Saul começaram a ficar preocupados. Ô chefe, não é possível você ficar desse jeito. O senhor está mal. Vou buscar uma ajuda. Olha, fiquei sabendo de um rapaz que toca, que é uma beleza. Ele toca a harpa. Vamos trazer alguém que toque para o senhor ficar em paz. Igreja, a presença do Senhor habita em meio aos louvores. Eles sabiam disso. E fiquei sabendo que tem um rapaz que toca. Ele falou, então procura saber desse rapaz. Versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. E o Senhor é com ele. Vamos parar por aqui. Escuta aqui. Um dos jovens chega pro Saul e fala assim, Senhor, eu tenho visto. Igreja, olha aqui para mim. Eu comecei falando que alguém só é liberto se o coração está aberto. É o primeiro processo de libertação, é aí. Coração aberto, você nunca mais vai esquecer. Aí a gente vem para uma história onde alguém ouviu e reparou em Davi. Davi, olha aqui para mim, não precisava dizer que ele era de Deus. As pessoas viam que ele era de Deus. Você, olha aqui para mim, não precisa justificar que você é de Deus. Deixa as pessoas verem que você é de Deus. Deixa as pessoas verem em você a característica. Ontem eu falava algo especial para os obreiros aqui acerca dessa palavra. Eu dizia para eles o seguinte, a primeira característica que foi lembrada é que o Davi tocava. Mas o Davi era muito mais do que só tocar harpa muito bem. Davi era mais do que músico. Davi não era só músico, Davi era ótimo em defender as ovelhas. Davi era pastor, Davi tinha a paciência de um pastor. Só que mesmo sem experiência de fala, porque nem convidado para jantar ele era, a Bíblia diz que ele era de fala eloquente. O que isso quer dizer? Ele sabia falar. Ele sabia se portar. Davi tinha outras qualidades que repararam nele. Davi tinha aptidão para estar na presença de um rei, mesmo estando no meio das ovelhas. E o pai dele? Acho que o pai dele nem imaginava. Tem dons, igreja, que você carrega que ninguém vê, mas Deus vê. Tem dons que você tem, veja que Davi tinha 7 qualidades. A primeira qualidade, ele tocava muito bem, ele foi lembrado por isso. Eu me lembrei da Esther. A Esther, ela não tinha nada. O que ela tinha? Ela era bonita. Acabou. Só que um dia precisaram justamente do quê? Da beleza. Eu falei isso para a igreja. Às vezes a gente quer desprezar os dons que Deus nos deu, mas na verdade nós seremos chamados e reconhecidos por esses dons. Olha aqui para mim, não engavete os seus dons. Não engavete os seus talentos. As pessoas vão ver. Eu tenho visto, rei, que ele é bom nisso, mas ele não é só bom na harpa, não. O rapaz, ele é lá de Belém e ele é valente, ele é um verdadeiro líder. Essa palavra valente vem de liderança. É muito forte.
Os rapazes começaram a falar, ele tem espírito de liderança. E o líder, ele já nasce pronto. É nato. Davi foi um líder que já nasceu como líder, mesmo sendo menor. Mesmo não tendo oportunidade de exercer liderança. Hoje eu estou te ensinando a você parar com aquela fala, tá vendo? Eu não sou nada na vida porque eu nunca tive oportunidade. Tá vendo? Eu nunca consegui nada porque eu nunca fui ensinado. Papai e mamãe nunca investiu em mim. Ah, irmão, acorda para a vida. Invista você em você mesmo, então. Acorda, meu. Você é Jesus agora. Você é a nova criatura. Deus te encheu de dons. Deus te encheu com talentos. Você só precisa descobrir qual é e colocar eles em prática. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Assuma essa palavra. Mas não, você fica vivendo para os outros, você faz tudo para os outros, você faz o que mandam você fazer. Você vai vivendo uma vida desprezível para você mesmo. E você não vive o que? A plenitude, que cada um aqui tem um chamado. Cada um aqui tem um ministério a ser exercido. Só que você despreza esse ministério. Você quer fazer a coisa de qualquer jeito, você quer fazer a coisa do seu jeito. Eu tenho visto os seus dons. Olha aqui para mim, agora que eu quero que você guarde, que aqui tem uma grande revelação. Davi já estava ungido a rei. Davi já sabia que seria o futuro rei do povo de Deus. Davi tinha uma liderança nata, Davi era um líder excelente. Mesmo cuidando de ovelhas, mesmo não tendo experiência em liderar pessoas, começou a adentrar no reinado para trocar a harpa. Eu falava para os obreiros ontem, eu falei, obreiros, tem ministério que você começa tocando, mas Deus está te enxergando lá na frente, um grande líder. Tem coisa que você começa na sua vida pequeno, mas o plano de Deus é muito grande. Tem coisa que você começa falando assim, ó, não sei por que eu estou fazendo isso. O Davi poderia ter pensado, eu sou ungido a rei, eu vou ter que ficar tocando arpinha. Não, meu negócio é ser rei. O Davi em nenhum momento pensou nisso. O Davi, por que eu quis trazer o Davi aqui? Porque o Davi é um retrato claro de quem permaneceu na palavra que já tinha sido dada. Uma hora eu vou ser rei. Eu quero me preparar para isso. Davi começou tocando harpa, você vai ver o final dessa história. O Saul se agrada tanto da presença dele. Olha aqui, ó, continua lá. Vou terminar aqui, ó. Versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Aquele lá que você despreza. Aquele lá que está lá no pasto. Aquele lá que cheira pelo, que cheira pele. É ele que eu quero ele. O Saul dizendo, eu quero aquele seu filho, envia lá para o Jessé. Versículo de número 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi, o seu filho. E assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito. E foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi fazia o quê? Tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Igreja, olha aqui para mim, ó. Davi foi convocado pelo rei do povo de Deus. Davi enxergava Saul como ungido do Senhor. Nunca deixe de enxergar um servo de Deus dessa maneira. Por mais que você saiba que alguém errou. Olha aqui para mim, ó. Tem gente que pergunta assim, pastora, por que alguém cheio do Espírito Santo ainda peca? Por que alguém cheio de Deus ainda erra? O Saul era tomar, até profetizar, ele profetizou, mas ele errou. Por que ele errou? Porque ele não permaneceu na palavra. João 8,31, aí não foi liberto. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. A pessoa não tem processo de libertação completo se ela não permanece naquilo que Deus mandou. Saul não foi liberto, muito pelo contrário, a casa estava vazia, porque o Espírito Santo saiu dele. O que aconteceu então? Veio espíritos malignos. A Bíblia diz que volta com 7 piores. O Saul estava sendo atormentado e o Davi estava cumprindo aquilo que Deus já tinha para ele, só que da maneira de Deus. Davi, você vai ser chamado lá para tocar a harpa. Na hora que o menino entra na tenda para trocar a harpa, o Saul se apaixona por ele, não no sentido de paixão, não. É no sentido de ver o que o rapaz tinha, a presença de Deus. A presença de Deus, quando está em alguém, a presença dela é agradável. Davi tinha essa presença latente dentro dele. O rapaz falava bem, sabia lidar com os reis.
Pois não, senhor, eis-me aqui. O senhor quer que toque a harpa? Sim, senhor, vou tocar para o senhor. E ele então começa a tocar a harpa. Ele se sente tão bem que ele fala, Jessé, eu não quero que esse menino volte para casa não, deixa ele comigo. Eu gostei muito do seu filho, você vai deixar ele comigo. Assim que ele começa a tocar a harpa, o Saul então fica bem, fica aliviado. E aí o Davi ele começa a subir de cargo. Ó, a partir de hoje você vai ser pajem das armas. Olha aqui para mim. O rapaz não cuidava de ovelha? Ele vai cuidar de armas agora. Olha Deus da coisa, olha os detalhes do Senhor. Peraí, você vai ser olha a mente do Senhor. Davi vai ser rei, mas também vai ser um grande guerreiro. Deixa eu começar a colocar ele para cuidar de armas, porque ele vai saber manejá-las. Pessoal, isso aqui é muito forte. A gente começa algo na nossa vida pequeno, passa por empresas, passa por chefes. Você fala, pô, esse cara é uma praga na minha vida. Meu Deus, isso não é chefe. Isso aqui é um satanás na terra. Mas são pessoas que estão forjando o teu caráter, e glória a Deus pela vida delas. São pessoas, eu pergunto para você aqui hoje, quantas pessoas ruins, entre aspas, que já passaram pela tua vida e formaram você numa pessoa melhor? Eu tenho várias. Trabalhei fora há muitos anos. Hoje eu falo, nossa, como eu era menina, Deus colocou tanta pessoa boa na minha vida para me ensinar a gerenciar as coisas. E quando a gente é menino, a gente fica contra a pessoa. Fala, tá vendo isso aí, ó? Isso aí tá me perseguindo. Perseguindo nada, tá forjando teu caráter, diga graças a Deus. Que perseguindo coisa nenhuma, tá fazendo você uma pessoa mais forte. Davi era bonito, entrou ali, começou a tocar harpa, ele falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai cuidar das armas de todos eles aqui do meu exército. Sim, senhor. Sabia tudo, sabia a espada que tinha, qual era afiada, qual era para cortar aquilo, qual era para aquilo outro. Davi foi crescendo na experiência. Davi foi passando por uma coisa que aqui na terra a gente chama de plano de carreira. Já ouviu nisso? Já ouviu isso? Começa lá como estagiário, vai virando trainee. Depois você vai crescendo. E essa é a coisa certa, sabia? Tem uma empresa bem famosa, uma multinacional. Quando eu era jovem, eu sabia que eles trabalhavam dessa maneira. Aqui de Campinas, não, é do mundo todo. É muito famosa essa marca. E elas contratam já pelos estagiários. Aí o estagiário vai virando, vai crescendo, aí vai virando gerente, aí vai virando outro gerente, vai virando o gerente do gerente. Por que é importante o plano de carreira? Vamos ver se você sabe. Porque aquele que está lá em cima vai saber tudo que o outro está aprendendo agora. Na hora que alguém chegar assim e falar assim, mas onde é que está tal coisa? Você está lá em cima, você fala, não, eu já fiz tudo isso, é assim que faz, é assim, eu vou te ajudar aqui agora. Mas e se você já começa lá em cima? Ai, peraí, eu não sei onde está. Vou procurar o fulano. Eu vou procurar o Beltrano, que ele sabe. Ou então, você que já começou lá em cima, tem que saber de tudo. Mas voltando aqui, ó. Permaneceu. Davi, em nenhum momento falou, vou cuidar de arma pra quê, irmão? Eu vou cuidar de arma nada. O pai não quer ir lá, não. Pai, me deixa aqui cuidando das ovelhas mesmo, que uma hora você é rei desse povo, Deus vai fazer a obra. Psiu. Quantas vezes você já falou assim, Deus vai fazer a obra? Eu digo para você, Deus já está fazendo a obra. Não vai fazer, não, já está fazendo. Você só precisa fazer o quê? Deixar o coração aberto, permanecer. Para aí verdadeiramente você se tornar... Olha aqui, gente, eu não sei se vocês estão entendendo o processo. Vai virar discípulo, e depois de virar discípulo, lembra, discípulo é aquele que renuncia a si mesmo. Depois que você aprendeu a renunciar a si mesmo, aí a libertação começa a te alcançar. Quer que alguém viva a libertação na tua casa? Vai conduzindo essa pessoa para ela virar discípulo. E ninguém virou discípulo de Jesus porque Jesus falou assim, você vai para o inferno. As pessoas viravam discípulos porque eram apaixonadas por Jesus. Faça seus familiares se apaixonarem por Jesus. Faça as pessoas que você ama se apaixonarem. Ah, pastora, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou Deus. Sabe, posso te ensinar? Quem quer aprender? Mostre o quanto você é apaixonado por Jesus. Seja você o discípulo. Olha a mamãe, olha o papai, olha minha tia, meu avô. Ele é um discípulo de Jesus. É isso que constrange, pessoal. Davi constrangia o Saul. Esse menino é tão de Deus. E Saul foi se perdendo cada dia mais. Eu trouxe aqui, inclusive, um fato importante para você. Eu falei no domingo passado. Veja que, para terminar, a Bíblia diz que Saul,
ele não foi liberto. Saul não foi liberto. Saul sentia alívio. Louvores são bênção. Louvores a Deus trazem alívio, mas não são os louvores que libertam. Quantas pessoas, olha aqui para mim, ó. Falei isso ontem e falei durante essa semana. Quantas pessoas que você conhece que são endemoniadas e estão louvando. Estão falando até em nome de Jesus. Não precisa ir muito longe, não. Se você não conhece, abre a internet que você vai ver várias. Abre lá. Instagram, TikTok, Reels, o que você quiser. Você vai ver lá pessoas endemoniadas. Você vê que ela está endemoniada. Levanta as mãos e louva a Deus. Fala, eu me sinto tão bem, claro. Quando tocava a harpa, ele sentia alívio. Quando tocava a harpa, ele sentia a paz de Deus. Vai terminar a harpa para você ver a perturbação, como ela volta. Pastora, como é que é liberto? Eu pergunto para você aqui hoje, é só conhecer a verdade? Não é só conhecer a verdade. Tem que abrir o coração, tem que permanecer, tem que virar discípulo. Aí, verdadeiramente, você então vai ser liberto. Diga graças a Deus. Nós estamos aqui na preparação da Santa Ceia do Senhor. Eu quero que você abra em Isaías 43, porque eu quero orar com você agora. Pastora, a senhora não ia trazer o Isaías 43? Eu ia. Mas quem manda é Deus, né? Eu não mando nada. Isaías 43, versículo de número 25 e 26, que eu trouxe aqui no domingo passado. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim e dos seus pecados não me lembro. Igreja, deixa eu lembrar você uma coisa, volta no 25. Olha aqui para mim, nós estamos na preparação da ceia e hoje, durante essa semana, olha aqui para a irmã Thaís, ó, tem gente aqui que vai colocar a casa em ordem. Tem gente aqui que vai dizer agora para Deus nessa oração que nós vamos fazer, meu Deus, por isso que eu não era liberto. Meu coração até estava aberto, ó, coração de Saul estava até que aberto. Coração de Saul estava aberto. Ah, manda chamar o Davi, eu amo quando ele vem, ó, coração aberto. Eu amo quando a mamãe põe o louvor. Ah, eu amo, mãe, quando você fala. Eu amo, pai, quando você prega. Eu gosto de ouvir. Ah, eu gosto de ouvir esse pregador. Eu gosto de ouvir esse pastor. Ah, eu gosto do fulano. Tem gente que até tá com o coração aberto. Mas a palavra é lançada e ela faz o quê? Oséias 4:6, ela rejeita. Quero isso não. É bonito, mas não é para mim. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Aqui, o profeta messiânico, anunciando Jesus, ele diz que o Senhor apaga, ele deleta, ele acaba com tudo em termos de transgressão. Quando eu transgredi a palavra, ele apaga. E ele apaga por quê? Pastora, o Senhor apaga porque eu fui muito bom para ele. Não. Ele diz, sou eu que apago as suas transgressões por amor de mim. Da fidelidade de Deus. Meu irmão, não é nada que a gente possa fazer para merecer o favor e o perdão de Deus. Nada, nada, nada. Não é porque você é o bonzinho, não é porque você, eu sou muito bom, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa generosa, eu sou ofertante, eu sou... Não. Nada que você possa fazer é o que apaga as tuas transgressões. O que apaga os teus pecados e as transgressões é o amor de Deus e pela sua palavra, pela fidelidade que ele tem. E ainda diz mais, diz, e dos teus pecados não me lembro, diga graças a Deus. O Senhor não se lembra porque ele tem prazer, repete comigo, igreja, prazer. O Senhor tem prazer em perdoar. O Senhor tem prazer em abençoar. A gente não. O homem quer que mostre para ser perdoado. O homem quer que mostre para ver se merece o perdão. Mas Deus não quer que você mostre nada. A única coisa que ele quer é que você se conserte, coloque a casa em ordem. Meu Deus, é isso mesmo. E ele então apaga, ele então não se lembra mais. Então ele pede para a gente lembrar de outra coisa e não dos pecados. Diga, eu não vou lembrar. Repete comigo mais uma vez. Eu não vou lembrar dos meus pecados, porque o Senhor já esqueceu. Eu vou fazer ali, ó, o que está no 26. O que você vai lembrar? Procura lembrar-me. Lembrar o quê? Entremos em juízo juntamente.
Apresenta tuas razões, ou seja, você vai lembrar das razões para que então eu possa te justificar. Você vai lembrar, meu Deus, eu quero a cura, porque a tua palavra diz que pelas suas feridas eu já fui sarado. Senhor, eu quero sim o teu perdão, porque a tua palavra diz que o Senhor apaga as minhas transgressões e não se lembra mais delas. Isso é lembrar a Deus do que ele já te prometeu. Igreja, isso é João 8,31. Permanecer na palavra. Só é liberto quem toma posse dela. Senhor, o Senhor me perdoou? Olha o processo de libertação começando aí, ó. Enquanto você carregar essa culpa, enquanto você carregar esse fardo, não tem libertação, não tem cura de depressão, não tem cura de acusação, não tem cura de doenças, não tem manifestação do poder de Deus, enquanto a gente carrega o jugo opressor de Satanás. E Deus está ensinando você aqui hoje, acaba com isso, procura lembrar-me daquilo que eu já te dei, já te entreguei, entra lá com o coração aberto nesse tribunal, para que então eu possa te justificar. E é isso que ele vai fazer em nome de Jesus, amém? Vamos orar, igreja? Olá, meus amigos, que alegria ter você aqui no meu canal. Se essa mensagem falou ao seu coração e ele está cheio de gratidão, e você sente agora no seu coração de fazer uma doação, faça agora em nome do Senhor Jesus, porque a obra precisa. Basta você fazer a sua doação através do Pix doacoins@iigd.com.br e em seguida mande o comprovante para nós através do WhatsApp 19 991 07 49 14. Continue com a gente, tem muito mais mensagens aqui para te abençoar.